Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Alexandre Maza Rodrigues e estarei com vocês na nossa quarta aula na disciplina Educação, Cultura e Sociedade. Na data de hoje, 25 de 3 de 2025, nós vamos conversar, nós vamos debater, nós vamos ter uma aprendizagem colaborativa acerca das diversas formas e arranjos familiares presentes em nossa sociedade na atualidade. Vamos debater e entender as diferenciações familiares que se fizeram presentes nas últimas décadas e qual é o arranjo familiar preponderante que existe hoje em todas as famílias. Como está a situação da família? Existe ainda a família tradicional na sua concepção básica? O que aconteceu, né, nesses últimos tempos, inclusive com os dados do último censo demográfico do IBGE? Então, vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Vamos lá. Espero que todos estejam vendo. Vou mexer comigo aqui. Bom, então, é a nossa aula 4, Educação, Sociedade, Cultura e Cidadania. Quatro temas fundamentais, elementares, para que possamos ter realmente uma sociedade igualitária, justa e democrática. Sem educação, né? Sem a participação forte da sociedade, sem uma cultura realmente que respeite a diversidade e sem a plena cidadania, nós não seremos uma nação realmente, né, plena, forte, estabelecida. Então, vamos lá, vamos passar o nosso próximo slide aqui, vamos ver se o computador ajuda. O próximo, vamos lá. Então, nós estamos agora na nossa aula, na semana 5, mas na aula 4, né? Que vai de 24 a 30 de 3 de 2025, a semana 5 de vocês. E a gente vai trabalhar com o tema arranjos familiares diferentes, né? Maneiras que as pessoas encontram de viver socialmente, de se agregar no núcleo familiar, está cada vez mais diferente, de uma forma criativa, diferenciada e que precisa ser muito respeitada. Mais que respeitada, a educação precisa acompanhar, desde sua legislação, a questão da aprendizagem, a questão do processo de ensino e aprendizagem, tudo precisa acompanhar as questões relativas aos núcleos familiares. E é para isso que a nossa aula hoje trata dos arranjos familiares diferentes, diferenciados, né? Bom, então vamos lá. Próximo slide. Bom, ajuda aí, computador. Próximo slide. Bom, tá aí o nosso vetorzinho, nosso bannerzinho, e a gente começa dizendo que a estrutura familiar tem grande, né, ou uma enorme influência sobre os resultados educacionais. Quanto melhor for organizado o núcleo familiar, quanto mais a criança, o jovem, o adolescente se sentir amparado, né, desde das questões físicas, emocionais, nas suas necessidades básicas de saneamento, mas especialmente nas questões de amparo, né, de vontade de alguém que tenha por trás, apoiando, dando suporte, né, a gente compreende que quanto maior for esse suporte, melhor será o desenvolvimento educacional dessa criança, desse jovem. Nas últimas décadas, meus caros, né, os arranjos familiares têm se tornado bastante diversificados. Eles mudaram muito. Aquela tradição de que o homem sai para trabalhar e a mulher fica cuidando das crianças praticamente não existe mais. É um novo arranjo familiar. Daí talvez seja uma questão de abrir o amplo debate da necessidade de uma escola, né, de turno integral para começar com isso, porque não existe mais isso. Não existe mais, ou existe muito pouco, a vovó que pode ficar olhando, né, os seus netinhos para que os pais possam trabalhar. A questão quando havia a assistente do lar, a chamada empregada doméstica, que ficava com os filhos, quase nenhuma família mais tem condição, né, de bancar essa profissional, e as que têm é de uma situação bastante diferenciada. Essa pessoa já não se presta mais a educar também os filhos como era antes. É um novo modelo, um novo rascunho que se faz, né? Bom, portanto, queridas e queridos, nós, educadoras e educadores, precisamos estar muito preparadas e preparados para esse novo cenário. Muito, muito. A gente precisa ver a questão até da nossa linguagem, a maneira da nossa abertura de entendimento, e o que é muito importante.
que a gente saiba, dentro do nosso ser, eliminar os preconceitos que estão introjetados na nossa fala, no nosso olhar, na nossa prática, né? Para que a gente possa, de alguma forma, promover uma cultura de respeito e diversidade. E é isso que a gente vai estudar nessa unidade de aprendizagem. Vem comigo e bons estudos. Vamos lá. Teodorzinho não quer passar o slide aqui, só quando eu vou na forma manual. Próximo. Bom, nessa unidade de estudo, a gente vai descrever para vocês, vamos lembrar, vocês já conhecem, mas a gente vai lembrar, os diferentes tipos de arranjos familiares presentes na sociedade atual, 2025. Explicar como os diversos estilos de paternagem, é um nome meio masculino, mas é a maneira de dizer que é a maneira como a família é o núcleo paternal, né? E ainda tem essa ideia do homem como a égide, o centro da formação familiar. Mas chama-se paternagem, a maneira como as famílias se organizam, independente do núcleo ser masculino ou não, se chama paternagem e as variadas situações familiares que afetam ou não o desenvolvimento educacional dos filhos. Desenvolver alternativas para minimizar os danos causados no desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes devido ao preconceito dos pares e da sociedade aos arranjos familiares considerados diferentes do modelo tradicional. Uma criança deve sofrer na escola algum tipo de bullying, discriminação, um olhar diferente, porque ela vem de um arranjo paternal, de um arranjo familiar diferente? Pense bem nisso. O quanto nós, educadores e educadores, precisamos proteger crianças e jovens dessa situação. Trazê-los para a escola, acolhê-los, esse é o nosso dever. Bom, e aí, dentro das atividades que vocês têm que fazer, né, do material de AD de vocês, já começa o primeiro desafio. E aí a gente vai ler o início de uma matéria que tratava da sexualidade e educação, publicada numa revista para educadores. E aí tem um tema, diz assim: neste fim de semana surgiu numa conversa com amigos o tema das configurações familiares. A filha de uma amiga de 5 anos contou que um dos seus coleguinhas tinha dois pais. Ué, estranho, dois pais? Imediatamente, um dos presentes fez o seguinte comentário: deve ser muito ruim ser filho de um casal gay. Comigo, que sou filho de pais heterossexuais, mas que não se casaram e nem moraram juntos, já foi complicado. Imagina lidar com o preconceito e a ignorância das pessoas. Isso é uma matéria que aconteceu na revista Escola de 2014. Já se vão 10 para 11 anos. E aí a gente continua. De acordo com o último censo do IBGE, o modelo de família formado por um casal heterossexual e seus próprios filhos deixou pela primeira vez de ser majoritário no Brasil. Não é mais, gente. Aquela montagem que a gente tem da família, o casal heterossexual com seus filhos, não é o principal arranjo familiar do nosso país. De acordo com o censo, existem pelo menos 19 tipos de arranjos familiares. 19. Nós tínhamos até pouco tempo atrás, vamos dizer 2, 3 décadas atrás, apenas um arranjo familiar. E agora nós temos 19. O mundo vem mudando rápido demais. E nós, educadores e educadores, precisamos estar aptos, prontos e com a condição intelectual e acadêmica de lidar com essa situação, sempre promovendo o bem-estar da aprendizagem de crianças e jovens. Bom, então, os arranjos familiares diferentes daquele que é formado por pais que moram junto de seus filhos, dentre os quais casais sem filhos, várias gerações sob o mesmo teto. É muito comum hoje em dia as senhoras que recebem pensão do INSS sustentarem o lar inteirinho, é a matriarca que sustenta essa família, né? Casais homossexuais, pais solteiros e seus filhos, avós que criam seus netos, irmãs com irmãos que criam irmãos mais novos ou simplesmente vivem juntos, e ainda diversos arranjos com pais divorciados e união de filhos de pais diferentes. Muito comum hoje em dia, né? A mãe traz um filho do seu casamento, o pai traz um filho do seu casamento anterior e forma um novo núcleo familiar, né? Cria-se uma irmandade que não é de sangue, mas uma irmandade familiar. Diante dessa realidade, está no desafio de vocês, qual vem a ser o papel da escola? Pense nos objetivos prioritários da escola e aponte ações propositivas a serem assumidas pela escola em apoio a essas famílias, que compõem a diversidade dos lares brasileiros na atualidade.
Fica, por exemplo, muito difícil hoje você fazer dia do pai, dia da mãe, com tanto arranjo familiar diferente. A maioria das escolas hoje pretende fazer o dia da família na escola, onde toda essa nova, esses novos arranjos familiares podem colaborar, participar da vida escolar, conhecer o núcleo escolar, né? Sem essa questão, porque fica cada vez mais difícil que se existam famílias de núcleo tradicional, conforme aquilo que nós conhecemos nas últimas décadas no nosso país. E aí vem um infográfico dentro do material de vocês que diz a seguinte questão, uma informação muito interessante. De acordo com os dados levantados no último censo do IBGE, o Brasil possui cerca de 57 milhões de famílias. Olha lá, nós temos 57 milhões de famílias, das quais 51% se diferem da chamada família nuclear tradicional, formada por um homem e por uma mulher. Então, metade e mais 1% dessas famílias são diferentes no núcleo familiar, como a gente entendia décadas atrás, tá? Formada por um homem, uma mulher e os filhos do casal. Confira agora a composição das famílias brasileiras no infográfico a seguir. Vamos lá, vamos entender qual é a atual configuração familiar da paternagem brasileira 2024. 2024 são dados anteriores. Conceito de família. Primeiro, é importante você notar que o conceito de família é uma produção social, ela muda o tempo todo conforme a sociedade vai evoluindo, vai crescendo e vai se alterando, especialmente dentro do contexto capitalista, né? Foi a questão da industrialização, né, na Revolução Industrial, que obrigou que o núcleo familiar se montasse de uma maneira diferente, especialmente quando a mulher deixa a sua situação de chefe do lar, na questão de cuidar das questões domésticas e vai trabalhar fora. Isso muda muito, né? Então, conforme o arranjo social, vai se alterar o arranjo familiar. Dessa forma, eventos históricos como guerras mundiais, ascensão do capitalismo, o sistema econômico hegemônico, as mudanças advindas da globalização, a questão da internet, cria muita coisa e surgem famílias muito diferentes das tradicionais ou ditas normais. Bom, olha que interessante esse dado de 2022, um dado recente do IBGE, que diz que em 2010, segundo o censo, o principal responsável pela casa, o provedor, o que era considerado o chefe daquela família, era, né, em 2010, 61% eram homens e apenas 38,7% mulheres. O que está em cinza aí na tela de vocês são os homens na parte superior, o que está em vermelho são as mulheres. Mas em 2022, quase que empata. 50,9% dos responsáveis pela casa são os homens e 49,1% são as mulheres. Olha, uma mudança muito rápida em apenas 12 anos da configuração do núcleo familiar. Praticamente podemos dizer um empate técnico, né? Tanto homens quanto mulheres assumem de uma maneira recíproca, tá? Ou em separado, a questão da responsabilidade pelo núcleo familiar. Interessante isso, hein, mulherada? Mulherada assumindo o protagonismo aí. E aí, vamos aí entender por parte. O que é uma família unipessoal, professor Alexandre? Olha, é a família que se tem, é uma pessoa unipessoal, porque é um núcleo, é uma casa, uma residência, né? Onde vive apenas uma pessoa. No Brasil, existem 12% de núcleos unipessoais, dos quais 51% são homens que moram sozinhos e 48,8% são mulheres morando sozinhas. A gente sempre acha a questão, a viúva que mora sozinha, não, tem mais homem morando sozinho do que mulher morando sozinha. Talvez, às vezes, também por questões profissionais do lado masculino. Família nuclear, a família dita tradicional, ainda é 66,2% da nossa sociedade, sendo que 61% são casal com filhos e 20% dos casais sem filhos. Constituição normal de família, dita normal, não é nada normal. E também nós temos 15,1% de mulher com filhos e 2,3% de homens com filhos. Então, são pessoas que tiveram filhos fora do casamento, ou se casaram e separaram, ou não mantiveram relação conjugal. 15% são lares com mulheres com filhos e 2,3%, muito poucos
homens assumindo, né, a questão da paternidade sem a presença feminina, 2,3. Família estendida é a família que tem, no Brasil, 19% das famílias são consideradas famílias estendidas. Professor, mas que são famílias estendidas? É o casal com filhos e outro parente. Vem morar uma sogra, um sogro, um irmão. Além do núcleo familiar organizado, né? Um casal que pode ser heterossexual ou homossexual. Esse casal, existe mais uma pessoa agregada com filho e outro parente. Então você tem filhos e mais um parente, uma sogra, um tio, um irmão, que vai conviver com vocês. Lembrando que hoje em dia até o cachorrinho a gente considera da família, mas não entra nesse processo, não. E a gente tem, dentro das famílias estendidas, 26,7 mulher com filhos e outros parentes, e 10,9 casal sem filhos e outro parente. Essa vai melhorando, vai aumentando esse núcleo. Olha que interessante. 3,6 homem com filhos e outros parentes e 15,8 outros tipos de um monte de organizações familiares que a gente meio que ainda não está pesquisando muito sobre isso. Mas, se vocês perguntarem para uma criança que ela mora naquela casa, mora naquela comunidade, ela não vai se importar muito bem o nível de parentesco. Vai dizer que todo mundo é tio, é meu tio tal, é meu primo tal, e às vezes não tem nem núcleo de parentalidade, tá? Mas, basicamente, a família estendida hoje, ela se estende, vamos assim dizer. Bom, e tem a família composta. Vocês não precisam decorar nada disso, é para entender que é 30% da nossa situação. Olha lá, aliás, perdão, 2,5% das famílias do Brasil são compostas e 30,1% delas são compostas de casal com filhos com não parentes. Olha que interessante. E 15,8% de mulher com filhos com não parentes. São pessoas que vão viver, né? É um casal que traz gente para morar de fora e mulher, geralmente, senhoras que trazem pessoas que não são necessariamente do núcleo paternal, do núcleo familiar, que vão agregar essa família. Mas, como eu digo para vocês, vocês perguntarem para a criança na sala de aula, ela vai considerar todos como seus parentes. 9,9% são casal sem filhos, com não parentes, né? Eu não tenho filho, não tenho filha, mas convido alguém para morar comigo por questão basicamente econômica. 3,5% homem com filhos e com não parentes, e outros 40,6% outros tipos. É muito arranjo familiar para se entender. Responsável pela família, como eu falei, em 2010 eram os homens e as mulheres eram menos. Hoje nós temos uma questão muito maior, sabendo que há responsabilidade compartilhada em 29% dos lares, mulher e homem compartilham a responsabilidade da criação dos filhos e econômica. Casais que trabalham e não têm filhos são basicamente chamados de DINKs, é o nome que a economia chama, são 2 milhões, e pessoas morando com amigos, montando o que os meninos antigos chamavam de república, por necessidade de trabalho, por sair de casa, são basicamente 400 mil pessoas nesse nosso país. Aqui tem o gráfico inteiro para vocês, ele foi compartimentado aqui, mas eu deixo ele inteiro para vocês também poderem observar. E aí, gostaria que vocês prestassem atenção nessa situação. As formações familiares mais comuns no Brasil: família nuclear, família monoparental, família homoafetiva e família anaparental. Então vamos no sentido relógio: família nuclear, família monoparental, família anaparental e família homoafetiva. Vamos entender do que se trata cada uma delas? Vamos lá. Bom, você vai encontrar no conteúdo do livro toda a explicação sobre isso, quais são os núcleos familiares. É muito importante que você, né, entenda esse capítulo do livro que trata das relações parentais, leia com calma, não são muitas páginas, mas lembrando a vocês que vocês não vão se tornar, né, é, é, é muito importante que vocês não vão se tornar profissionais de educação sem que vocês se nutram, tenham uma nutrição intelectual. E a nutrição intelectual vem do livro, vem da escuta, de ver bons livros, de ouvir boas músicas, ver bons filmes, mas é fundamental, especialmente para esse capítulo, que vocês leiam esse conteúdo do livro e você vai encontrar, né, os estilos mais comumente percebidos no interior das famílias. Quais são as relações parentais presentes? Então, olha, vamos voltar aqui, né? A família nuclear convencional e informal é basicamente a família um casal heterossexual com filhos.
A família monoparental é a família criada só por uma mulher e seus filhos, ou só por um homem e seus filhos, ela fica uma família monoparental, mas basicamente a família monoparental é a família preconceituosamente chamando da mãe solteira. A família homoafetiva é composta por, por pessoas que desenvolvem situações de convivência homoafetiva, masculina ou feminina. E a família anaparental é quando uma pessoa que não teve aquela criança, a palavra correta é feia, mas não pariu aquela criança, mas cuida. É o caso de avós, de avós que criam filhos que não são deles, ou sobrinhos e assim por diante, e às vezes até crianças adotadas de maneira informal. São as famílias anaparentais. Bom, a importância de ler o livro e são as relações parentais em nosso país. Elas podem ser, segundo o capítulo do livro, autoritárias, democráticas, permissivas ou negligentes. Olha, então vamos lá. Como que podem ser as relações parentais? Vamos lá de novo. Autoritárias, democráticas, permissivas ou negligentes. Vamos aí. Próximo. Bom, e aí, opa, vou voltar isso aqui, que é muito importante para a gente debater. Vejam bem, a relação 2 autoritária é aquele modelo de educação familiar centrado basicamente no paternalismo, onde os pais e as mães simplesmente, né, eles determinam de maneira autoritária e pouco dialógica qual deve ser a ação do filho até a vida adulta. É o modelo tradicional. Aí fica aí com vocês, de maneira que vocês julgam de acordo com a base educativa, religiosa e ética de vocês. O modelo democrático, que é aquele que acontece basicamente a partir dos anos 60 no nosso país, é onde os pais começam a escutar quais são os anseios, as necessidades dos filhos, dizendo assim: olha, o que é que você quer ser quando você crescer? E não simplesmente determinando qual religião, não determinando qual profissão essa criança, esse jovem deveria seguir. Esse é um modelo democrático. O modelo permissivo é aquele excessivamente aberto, onde que a gente fala que é o filho samambaia, né? Você deixa o filho lá, ele se educa sozinho e tudo pode, tudo. Talvez grande parte dos males que a nossa sociedade padece hoje seja do modelo permissivo. E o modelo negligente, que é pior que o permissivo, é que não cuida minimamente do jovem e da criança, nem desde a sua alimentação, a sua questão emocional, a sua questão acadêmica, e são aí os modelos que eu coloco, né? Existe o melhor? Existe o melhor. O melhor modelo é o modelo democrático, né? No meu humilde modo de ver. Mas difícil de ser desenvolvido, uma vez que é obrigação do adulto constitucional cuidar e zelar pela essa criança, e também é uma obrigação constitucional de nós, professores, cuidarmos e zelarmos pelo bem-estar dessas crianças. De novo, o computadorzinho dá uma travadinha aqui, o próximo. E aí, vamos tratar de um tema bastante difícil, mas que acontece muito e que vai bater na sala de aula, vai bater na sala da direção, né? Que é a alienação parental. E existe uma lei que proíbe e protege a criança contra a alienação parental, que é a Lei 12.380 de 2010, uma lei que já tem, então, portanto, 15 anos, né? E o que é alienação parental? Ela ocorre basicamente quando o alienador procura desmerecer o outro genitor, o outro parente. A mãe desmerece o pai desmerece a mãe, geralmente, na maior parte do tempo, com casais separados, né? Ou desmerece os avós, os parentes, né? Isso e também pode impedir o contato físico, conhecer, visitar, participar da vida escolar, participar da formação, dos aniversários, das datas cívicas, né? Disso. Então, isso se chama alienação parental. E aí coloquei um banner aí do Ministério da Educação, se eu não me engano, que o nosso dever é lutar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Alienação parental é crime. Fique atento. Oh, que interessante. O que se caracteriza a alienação parental? Realizar qualquer campanha que desqualifique a conduta do pai ou da mãe, dizer a seu pai e sua mãe não presta, e assim por diante. Dificultar o exercício da autoridade parental, não permitir que uma mãe, que um pai eduque seu filho. Isso pode acontecer dentro do lar, com casais que vivem juntos. Olha, a mãe não permite que o pai participe da educação, o pai não permite que a mãe participe da educação, é só do jeito dela. Dificultar o contato da criança com seu pai e com sua mãe. Isso acontece com famílias separadas.
dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, quando a juíza determina, olha, essa criança tem que ficar semana com a mãe, semana com o pai precisa visitar a cada 15 dias, e a família, de alguma maneira, não cumpre isso ou impede que isso aconteça, né? É, omitir, né, as informações sobre a vida escolar da criança, sobre a saúde da criança, ou mudar de endereço sem avisar, isso é alienação parental. Apresentar falsa denúncia, falar assim, não, ele bate no meu filho, ele grita com meu filho, isso sem comprovação. E tudo isso é alienação parental, algo bastante forte. Junto disso, a gente também trata da questão do que é ser diferente, e algo que tem batido muito na escola, especialmente nas últimas décadas, que é a questão do preconceito. Hoje, a sociedade está reconfigurada. As pessoas podem, pelo menos, lutar pela sua afirmação, sua identidade cultural, muito melhor do que faziam há décadas atrás. Os direitos humanos, aliados aos movimentos culturais em busca da equidade e da igualdade dos diferentes, está gradativamente permitindo que novos contextos familiares se firmem. Existe uma nova concepção familiar, você gostando ou não, eu gostando ou não. É uma questão que a sociedade tem a sua própria autonomia, a sua maneira de se alterar de uma maneira ou de outra. Mas vamos fazer algumas perguntas aqui. Quem é diferente? Quem é normal? Como ele é nomeado? Como se constitui, né? Vamos responder essas perguntas da seguinte forma. Olha lá. Aí montei um quadrinho para vocês baseado no material que vocês têm aí do livro, não criei nada novo, dizendo: olha, o que é o preconceito? Quem sabe a gente conhecendo bem, a gente pode lutar melhor para eliminar essas três situações horrorosas que eu coloco aí nesse quadrinho para vocês. Preconceito é uma opinião pré-concebida, uma ideia que eu tenho antes de conhecer um pensamento, um sentimento formado sobre uma pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprová-lo. Mesmo sem eu ter devidos dados, né, se eu ter experiências e fatos relevantes, eu já trago uma opinião pré-concebida. Isso é preconceito, que fica muito perto da discriminação e do racismo. Mas, professor, e o que é discriminação então? Ah, uma coisa é ter o preconceito, discriminar, a coisa vai ficando pior. Olha lá, a discriminação é ação baseada no preconceito. Olha, acontece quando membros de determinado grupo são tratados de forma diferente com base em fatores como seu status, questão social, o grupo ao qual pertence, sua categoria. Geralmente, essa distinção acontece de modo negativo, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo arbitrário já é considerado discriminação. Olha lá, gente. O preconceito é uma coisa e a discriminação já é uma ação baseada no preconceito. E agora vem uma coisa terrível, horrorosa, péssima e também, né, prevista de punição por lei: o racismo. É a ideia de que os indivíduos de cada raça possuem características, habilidades ou qualidades específicas dessa raça. Olha, é a ideia que você tem características específicas e determinantes de sua raça. Portanto, pressupõe que algumas raças são superiores a outras. No século XXI, em 2025, ainda existem pessoas que supõem, sem prova alguma, que algumas raças são superiores às outras. E aí, essa é a questão de racismo. Espero ter colaborado com vocês. E como eu posso resolver tais conflitos na escola? Sempre com, olha, nós brasileiros não gostamos muito de confronto, mas é necessário confrontar essa situação, mas usando a capacidade de mediação, de diálogo, né? A gente precisa ter em mente que os conflitos, por vezes, são necessários e eles podem favorecer o crescimento e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Nós não podemos mais fingir que isso não existe. Ah, é o racismo velado. No Brasil não tem racismo, no Brasil não tem discriminação. Somos todos iguais, nós somos uma sociedade plural, multiétnica. Quem nos dera, meus queridos, quem nos dera? Lembra da nossa primeira aula lá, da falsa tríade da identidade e convívio bom, né, das etnias do Brasil? Mas aí, olha, a gente precisa tudo isso para garantir tudo que for contra, que violar o direito de aprender, o direito de existir, o direito de ter plenitude, qualquer coisa que viole a integridade física e moral dos estudantes é preconceito, tá certo? Bom, para
A receita contra isso é uma escola diversa, inclusiva e acolhedora, né? Ao mesmo tempo em que se apresentam os desafios, a presença de famílias diferentes vai fortalecer um senso de inclusão e a diversidade no ambiente escolar. Uma criança pode levantar e falar a mão assim: olha, mamãe, professora, a Gabriela tem duas mães. Ha, 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 ha. Pare para explicar que existem outras configurações familiares diferentes, que a Gabriela tem uma configuração diferente e nem por isso menos importante, nem por isso menos acolhedora. Queridas e queridos, como sabemos, o desenvolvimento humano pleno passa pela aceitação do que é diferente e certamente é enriquecido pelo contato com a diversidade. Quanto mais a escola tem o um contato saudável com a diversidade, com coisas diferentes, tem diversidades que eu não devo trazer para a escola? Sim, eu não devo trazer, por exemplo, para a escola o fascismo, o nazismo, é uma diversidade que não será bem acolhida, né? É preciso ter o bom senso, o discernimento docente. Fora isso, eu preciso acolher com naturalidade novas configurações familiares que podem ajudar sua escola a dar um novo passo em direção a um futuro mais justo e igualitário. Espero ter contribuído com vocês com esse debate. Nosso tempo não é muito, mas precisa ser muito bem aproveitado. Mas, se desejamos uma sociedade plena, repleta de deveres e direitos realmente cumpridos, é preciso que a escola respeite como nunca a diversidade e a pluralidade, inclusive nos arranjos familiares. Aquela situação tradicional não existe mais, é um novo mundo onde as pessoas que estão inseridas nesse novo mundo precisam ser respeitadas, acolhidas e, no nosso caso especial, com pleno direito de ensino e aprendizagem. Sou o professor Alexandre Maza, me coloco à disposição de vocês pelos vários canais que a universidade dispõe. Desejo a todos uma ótima aprendizagem, saúde e paz. Até mais.